Se você não quer que o seu cliente ideal ache que pesquisando no Google, dando uma voltinha por aí na internet, ele vai aprender exatamente aquilo que você ensina, porque ele é espertão, você precisa entender o seguinte: a maioria das pessoas que não têm resultados aqui na internet, eu diria que 2 motivos que são agudos ou muito fortes seriam: primeiro, elas não sabem explicar muito bem aquilo que elas se propõem a vender. E segundo, elas não têm um método. E se tem, esse método não é claro. Por que eu tô falando isso, curioso? Simplesmente porque esses dias eu tava rolando meu feed e eu vi um anúncio que me chamou muita atenção. Porque ele reforça esses 2 pontos que eu acabei de falar para você. Eu não vou falar mais nada aqui sobre esse anúncio. Eu quero que você entenda, assistindo ele comigo, mas assiste diante de uma única ótica. O que é que eu não estou fazendo quando eu estou comunicando nos meus anúncios, quando eu estou comunicando nos meus conteúdos, o que essa pessoa que a gente vai assistir agora está comunicando ou como ela está comunicando. No dossiê e um pouquinho para frente, a gente discute um pouco mais em como você pode colocar isso em prática right away, agora, hoje, o mais rápido possível no seu negócio. E não se esquece, curioso, se inscreve nesse canal, porque os próximos conteúdos que eu vou colocar aqui, que eu vou publicar nesse canal, vão expandir absurdamente o seu repertório, a sua prática de como você pode potencializar os seus resultados aqui no universo digital. Então, em 3, 2, 1, vamos assistir junto esse anúncio. Abrir a Bíblia e abrir a boca são os 2 gestos que melhor descrevem a minha vocação. O curso Arte da Pregação sistematiza o que aprendi nesses 40 anos de experiência como pregador e professor. Aqui já tem um esboço. Nessas 18 aulas, quero ajudar você a elaborar um sermão a partir de um novo jeito de ler a Bíblia. O tema geral é fé. As cores diferentes são os temas específicos. Você vai aprender como ler e interpretar a Bíblia, o passo a passo da elaboração do sermão, os segredos da pregação eficaz e o método da pregação expositiva temática. Porque eu compreendo a pregação como uma experiência mística. O curso não é apenas para pastores e pastoras, mas também para palestrantes, líderes de células e qualquer pessoa que deseja compartilhar o Evangelho. Eu dei a você as minhas ferramentas. Agora é com você. Olha só, um anúncio diferente por aqui, né? Frequentemente eu tô falando sobre pontos diferentes, né? E trago aqui anúncios um pouco longe desse quesito espiritual. Mas o que esse anúncio ele mexe comigo e eu acho que também pode te ensinar muita coisa? A forma como ele contextualiza o que ele vai ensinar. A forma como ele mostra o que ele vai ensinar. Isso é muito relevante, principalmente quando a gente está entregando um anúncio com o objetivo de vender para as pessoas que já nos conhecem. Então eu acho isso extremamente importante. E claro, para mim, né, quando a gente está falando de explicar, não é simplesmente eu colocar ali, né, passo a passo. É como eu explico, é como eu me comunico com a minha audiência, com o meu cliente ideal. Isso é extremamente relevante. A forma como eu me comunico, porque eu sei que ele vai entender. E eu não estou pensando em pessoas fora da minha audiência, fora da minha bolha. Eu estou pensando em pessoas que já me conhecem, pessoas que sabem daquilo que eu estou falando. Então, esse anúncio ele é muito diferente do que frequentemente eu trago aqui no canal. E eu espero que ele tenha trazido aí alguns inputs para você antes de eu falar aqui sobre o dossiê dele. Então, em 3,
2, 1, roda a vinheta, porque depois da vinheta começa o dossiê. E aí sim, você vai entender como você pode aplicar alguns pontos escondidos que existem aqui, que talvez você não tenha percebido nesse anúncio. Roda a vinheta. O que você está prestes a assistir podem ser pontos muito interessantes e eu sei que você pode ser uma pessoa que entende e assimila as coisas de forma rápida. Mas, segundo a psicologia cognitiva, quando você faz anotações e recorda ativamente do que foi anotado, você consegue trazer ideias-chave à sua mente quando precisar. Além de repertório, você vai realmente ter aprendido o que eu estou prestes a falar por aqui. Por isso, eu te recomendo separar o seu maior insight desse vídeo aqui, para aplicar nos seus próximos textos, projetos ou produto. Então, se você é do Clube Raiz, pega papel e caneta. Se você é mais mind-free, faça as anotações aí no seu bloco de notas. E se você é um gênio que faz anotações com a mente, tá tudo certo. Mas, me promete uma coisa? Aplica, hein? Dossiê chegou aqui na minha mesa, então olha só. Você já tá vendo aí o dossiê? Não? Tá aqui na frente, você não tá vendo? Ah tá, beleza, produção, beleza. A produção mandou dizer o seguinte, que só consegue enxergar o dossiê quem já se inscreveu no canal. Se você não se inscreveu no canal, você não vai conseguir ver o dossiê. Ah tá! Ah, beleza, então eles já se inscreveram? Então beleza, então olha só, dossiê tá aqui ó, dossiê final, agora você tá vendo né? Esse anúncio, ele desperta o desejo de uma comunidade de pessoas em aprenderem mais com seu mestre. A autoridade é dosada na medida certa e a oratória é o diferencial desse anúncio. No início dessa análise, eu falei sobre pontos que esse anúncio carrega e que você pode aplicar já no seu posicionamento, no seu produto, no seu negócio, na expressão do seu negócio. E um desses pontos é, quando eu falo aqui, ó, esse anúncio ele desperta o desejo de uma comunidade, isso significa o quê? Já existe uma autoridade e existe uma comunidade em volta dessa autoridade. O que é comunicado aqui expande para esse universo. E esse universo tem desejo de participar disso. E esse é o primeiro ponto. Você desperta esse desejo na sua audiência? Como eu vou despertar o meu desejo, Pedro? Curioso, olha só. Tem inúmeras formas de você despertar desejo. Mas uma delas, que eu quero trazer muito forte aqui nesse dossiê, é a forma da sua autoridade e da sua comunicação. Como assim a forma da minha autoridade? É como você se posiciona. Você percebe que em nenhum momento aqui o Ed René, que é um pastor de uma igreja aqui de São Paulo, ele tá ali sendo extremamente agressivo, ácido. Não, ele tá sendo ele. Ele é essa pessoa. Ele é essa pessoa no dia a dia. Então ele tá sendo ele. Esse é o posicionamento dele. Existem pessoas que mudam o posicionamento delas, de quem elas são no dia a dia, para um personagem que elas são na internet. O que o Ed está fazendo é diferente. Ele é essa pessoa, então esse é o posicionamento dele. Entende? E a autoridade dele é dosada na medida certa. E a oratória é o diferencial. Ou seja, qual a autoridade dele? Qual o tempo de pregação dele? Como ele estuda para poder pregar? Qual é o processo? Qual é o método que ele usa? Você já consegue ter uma big picture. O que isso significa? Você consegue ter uma visão geral. Acho que essa é a melhor tradução. Você consegue ter uma visão geral do que ele está se propondo a te ensinar. E, consequentemente, quando ele tem muita autoridade, ele tem anos de estrada, sabe explicar, existe um método, aí a gente já chega aqui, ó. Quais são as ideias, os sentimentos despertados na primeira impressão? Então eu posso aprender a pregar como ele. E Pedro, mas eu nem gostei desse cara. Não tem problema. Existe uma comunidade em volta dele que ama, que aprecia, que aprende com ele. Ou seja, essa comunidade, de maneira subjetiva,
pensa, então eu posso aprender a pregar como ele. Porque, afinal de contas, ele tem um curso para me ensinar isso. Ou seja, eu não imaginei que era simples assim. Olha só, para eu ter o seu conhecimento, para eu saber pregar como você, para eu saber fazer isso, eu não sabia que era tão simples assim. Por que eu tô falando que é simples? Porque ele descreve a metodologia dele de uma maneira... O método, no caso, né? Ele descreve o método de uma maneira extremamente simples. 18 aulas. E aí você pode pensar, tá, como que eu aplico isso na minha realidade? Para mim, se eu fosse resumir isso aqui, é a forma de comunicar. A forma de comunicar não necessariamente precisa ser profunda, mas as pessoas de qualquer estado de consciência, elas conseguem entender aquilo que você está falando e entender que elas podem comprar porque faz sentido para elas. Entende? Então vamos lá. Execução. Pô, a execução, para mim, a edição documental, para mim, tá insana. Ela é muito bem feita, os cortes são muito bem feitos, a luz tá muito legal. Quais são as referências? Aqui chegou uma coisa que eu sempre pensei, quando eu vou poder usar uma referência que eu sempre quis falar? Quando se fala de bastidores. Tribalistas, o DVD dos Tribalistas, pra mim, tem muito essa característica desse anúncio. E tem um clipe do James F. Arthur, que é o Recovery. Ele é um clipe totalmente baseado em bastidores. Então mostra ali o estúdio, mostra ali o chão, a iluminação. Os Tribalistas, a mesma coisa. Se você não assistiu esse documentário, DVD, né? Os Tribalistas, eles lançaram o DVD deles, junto com o CD, e o DVD, eles mostram processos no momento de composição de algumas músicas, os erros, um pouco da intimidade deles nas gravações, e isso é genial. Então eu acho que essa característica pegou muito forte aqui pra mim nesse anúncio. E, novamente, eu vou ressaltar. Ter um repertório cultural de que você assiste filmes, você assiste séries, documentários, e você consegue trazer essas informações, esses dados visuais, técnicos, para os seus anúncios, para o seu posicionamento, isso muda completamente o jogo. Sabe por quê? Porque não é sempre que a gente acorda sabendo exatamente como vai ser aquilo que a gente vai gravar. Então é sempre bom a gente ter ali uma referência e se basear em algumas coisas que a gente gosta. Pedro, mas eu não vou gravar nada agora. Tá bom, mas e o seu posicionamento? Quando eu falo sobre posicionamento, eu não tô falando de você pegar um tema polêmico e falar sobre ele. Não é isso. Isso é um tipo de posicionamento, mas ele é pontual. Eu tô falando do seu posicionamento diário, enquanto você produz conteúdo, enquanto você se apresenta na internet. Como é? Com quem você se parece? Quais são as referências? Quem que você tá modelando? Pega essa. E pra mim, a história e a narrativa são frias. Como assim, Pedro? Pra mim, não tem uma narrativa. Tem uma narrativa, mas não tem uma história. Então a narrativa, ela tem um fundamento, né, dessa narrativa em si, mas eu acho que ela poderia se ampliar e ter uma história para envolver mais ali, sabe, o dia a dia das pessoas, para trazer essa coisa de mais proximidade, de mais intimidade, justamente porque o Ed tem essa conexão e essa autoridade em volta da comunidade que suporta ele, né? Essa comunidade que gosta da forma como ele prega. Então, pra mim, se tivesse uma história muito forte aí, a narrativa potencializaria e, claro, a conexão seria muito mais forte. Então, esse aqui é um dossiê pra te mostrar um ponto muito importante. Quando eu falo que a maioria das pessoas elas não vendem aqui na internet, é justamente por isso. Porque falta simplicidade e, ao mesmo tempo, contexto daquilo que você está vendendo. É quase impossível ter muitos resultados se você não consegue passar de maneira clara para as pessoas aquilo que você está vendendo. E o seu método,
Você pode achar que isso aqui, você não erra nisso, mas muita gente erra. E se muita gente erra, eu te faria um convite de anotar essa pergunta que eu vou fazer aqui agora. Será que o seu método, ele é tão complexo e tão profundo, e por ser tão profundo, ele é tão complexo, que só você entende? Porque muita gente aqui na internet não tem resultados, porque se tiver 5 minutos para explicar o método, você entende. Mas em 30 segundos você não entende esse método. O que é esse método, Pedro? Imagina essa barra de história e narrativa. A gente tem aqui frio e quente. Aqui eu defino claramente, em todos os anúncios, se tem uma narrativa fria ou se tem uma narrativa quente. Isso é negativo? Não. Eu acredito que, de fato, a pessoa que escreveu o anúncio já pensou nisso. Mas você já consegue entender aqui se o anúncio ele é frio, se ele tem uma narrativa fria ou quente. E com base nos outros vídeos, nas outras análises que eu gravei, existem sim histórias e narrativas muito quentes. Você, ao assistir esses vídeos, já tem um time. Eu prefiro as narrativas frias e histórias frias. Eu prefiro as narrativas quentes e frias. Isso é, de certa forma, um direcionamento para te mostrar algo que você cria identificação e similaridade para o tipo de anúncio, para o tipo de narrativa, para o tipo de história que você quer usar no seu posicionamento e nos seus anúncios. Então, por que eu estou falando sobre essa história e narrativa? Porque isso é um método? Não, mas isso é basicamente um termômetro para te mostrar de maneira simples, clara e efetiva o que é o quê. E se a sua audiência não consegue se identificar com o seu método de uma maneira prática, rápida e simples e precisa de muita explicação, você está se aprofundando demais e deixando de trazer algo para a superfície que é extremamente importante, que é o quê? A informação clara. Fazer as pessoas entenderem de maneira simples, rápida, se aquilo que você fala faz sentido no dia a dia delas. Então a pergunta é: será que de tão profundo o seu método, ele não é complexo na mente das pessoas? Não sei. Pensa nisso. Tira um tempo para pensar nisso. E eu quis trazer essa pergunta nesse método porque, para mim, eu gosto muito da teoria das 10.000 horas. Que você só se torna especialista e muito bom no que você faz depois de 10.000 horas. Imagina uma pessoa que há mais de 18 anos prega todos os dias mais de 1 hora por dia. Que a gente sabe. Imagina em outros cursos. Pensa nisso. Então, quanto mais eu falo, mais eu tenho a capacidade de sintetizar, de criar analogias, de explicar, de entrar no dia a dia do meu cliente ideal. Então, olha hoje para o seu posicionamento e para as informações que você passa para sua audiência, que te suporta. Quando eu falo suporta, é te dar suporte, tá? Que tá ali abaixo de você que tá assistindo os seus conteúdos, seus stories, seus vídeos, aquilo que você fala. Essas pessoas entendem exatamente daquilo que você tá falando? Como é que eu sei se elas entendem ou não? Pega a quantidade de pessoas que te assistem, a quantidade de pessoas que compram, a quantidade de pessoas que se conectam, que conversam com você diariamente. Entende? Então, olha para isso. Comunicação clara, explicação do método. Isso é extremamente importante. E quando você domina isso, você também domina os seus resultados. Pegou essa? Então, esse aqui foi o nosso dossiê. Curioso, você entendeu o poder da simplicidade e da profundidade? Pois é. Não adianta a gente tentar ser muito profundo se essa profundidade ela causa desorganização mental na cabeça da nossa audiência. E não adianta a gente ser simples demais, sendo que essa simplicidade ela não diz nada na realidade e no dia a dia da nossa audiência. Por isso, é importante a gente saber dosar.
Mas a melhor forma de conseguir enxergar isso, sabe como é que é? É a gente entendendo e interpretando como a gente se comunica e da maneira como a gente se comunica, o que é que chega na nossa audiência. Porque o que chega aqui se transforma em conexão, se transforma em venda, se transforma em upsell, se transforma em feedback. E é muito importante ouvir isso. Eu espero, curioso, que essa análise tenha expandido a sua visão sobre o que? Escrever anúncios? Sobre se inscrever nesse canal? Não! De fato, me perdi aqui, mas eu espero que isso tenha expandido a visão do seu negócio. Expandido a visão do seu negócio daquilo que você pensava sobre a importância de saber se comunicar, a importância de entregar para sua audiência aquilo que de fato você tem para falar, mas que isso não chegue de um jeito torto, com ecos na mente da sua audiência, mas sim chegue de uma maneira extremamente precisa. Espero que isso tudo tenha feito muito sentido para você e que sim, você consiga colocar isso em prática agora, hoje e no mais tardar amanhã. E não se inscreve, não se esquece, se inscreva nesse canal e a gente se vê nas próximas análises. Tamo junto.